Sinalização luminosa. A sinalização luminosa tem como objetivo a regulação do trânsito. Como regra geral, o sistema principal de luzes é colocado à direita da via, com validade em toda a largura da faixa de rodagem destinada ao sentido de marcha de veículos, podendo ser repetido do lado esquerdo e ainda por cima da faixa de rodagem, com a finalidade de ser avisado à distância conveniente pelos condutores. A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de veículos é constituída por um sistema de 3 luzes circulares, com as cores verde, amarela e vermelha, que acendem de forma não intermitente, individual e ciclicamente. Sistema principal de luzes. Luz verde, passagem autorizada, permite a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo nas condições em que, devido à intensidade do trânsito, o condutor fique imobilizado nessa zona, perturbando a circulação. Luz amarela. Transição da luz verde para a vermelha. Proíbe a entrada na zona regulada pelo sinal, salvo se os condutores se encontrarem já perto daquela zona quando a luz se acender e não puderem parar em condições de segurança obra-os condutores que já estiverem dentro da zona protegida a prosseguir marcha. Luz vermelha. Passagem proibida. Obriga os condutores a parar antes de atingir a zona regulada pelo sinal. Sem prejuízo, os condutores que circulam em missão de socorro poderão avançar depois de tomadas as devidas precauções. Tricolor com setas. As indicações dadas pelos sinais luminosos em forma de seta, com a sua ponta virada para cima, referem-se apenas ao sentido ou sentidos indicados pelas setas. A seta vertical dirigida para cima significará, consoante os casos, proibição ou autorização de seguir em frente. O sistema referido pode ser completado com uma ou mais luzes verdes suplementares apresentando a forma de setas verdes sobre fundo circular negro. Atenção, registra a primeira palavra-chave da aula 2. É o número 89, repito, 8, 9. Em pistas especiais. Nas pistas especiais para o trânsito de velocípedes, as luzes, em vez de serem circulares, poderão apresentar-se com o formato de um velocípede. Estes sinais destinam-se a regular do trânsito de velocípedes. Em pistas especiais para estes veículos, o vermelho significa paragem obrigatória. O amarelo significa transição para a luz vermelha, paragem obrigatória. Verde significa passagem autorizada. Exemplo: os ciclistas devem seguir as indicações da sinalização que regula o trânsito para ciclistas que, no exemplo apresentado, são diferentes das indicações dadas pelo sistema principal. Luzes suplementares. Verdes. O sistema principal pode ser completado com uma ou mais luzes verdes suplementares apresentando a forma de setas verdes sobre fundo circulo negro. Neste caso, independentemente da indicação dada pelas luzes do sistema principal, os condutores que pretendem mudar de direção podem prosseguir a marcha, devendo fazê-lo no sentido ou sentidos indicados pela seta de luz verde suplementar. Estas luzes devem situar-se junto da luz verde do sistema principal e ao mesmo nível. Amarelas, luzes intermitentes. O sinal constituído por uma luz circular amarela intermitente ou apresentando a forma de uma seta negra sobre fundo amarelo, caso em que diz respeito à direção por ela indicada, autoriza os condutores a passar, desde que façam, com especial, tendo o mesmo significado que o sinal constituído por duas luzes amarelas acendendo alternadamente.
Vermelha simples ou dupla. Quando a luz é circular vermelha intermitente, ou o sinal é constituído por um sistema montado em suporte único, de duas luzes circulares vermelhas, à mesma altura, orientadas no mesmo sentido e acendendo alternadamente. Significa para os condutores a obrigatoriedade de parar. As luzes circulares vermelhas intermitentes só podem ser utilizadas para passagem de nível, a entrada de pontos móveis ou de embarcadouros, a passagem de veículos de bombeiros ou ambulâncias, a aproximação de aviões que tenham de sobrevoar a faixa de rodagem, a pequena altura. Vermelha e branca. O sinal constituído por uma luz circular vermelha intermitente ou por um sistema montado em um suporte único, constituído por duas luzes circulares vermelhas, colocadas à mesma altura, orientadas no mesmo sentido, acendendo alternadamente, e por uma luz circular branca lunar intermitente, colocada entre duas em plano inferior, significa para os condutores obrigação de parar ou autorização para passar, consoante, respectivamente, a luz se apresente vermelha ou branca quando tenham de atravessar passagens de nível. Vermelha e amarelo. O sinal constituído por um sistema de duas luzes circulares, vermelha e amarela, colocadas à mesma altura e acendendo alternadamente, montado em suporte único, significa para os condutores obrigação de parar ou autorização de passar desde que o façam com especial prudência, consoante, respectivamente, a luz se apresenta vermelha ou amarela quando tenham de atravessar passagens de nível. Luz amarela intermitente com peão negro. O sinal constituído por uma luz circular amarela intermitente com uma silhueta de peão a negro adverte os condutores para a existência de uma passagem de peões cujo sinal se encontra verde e simultâneo com o sinal de passagem autorizada aos condutores. Perante este sinal, os condutores, mesmo que a sinalização lhes permita avançar, devem deixar passar os peões que já tenham iniciado a travessia de faixa de rodagem. Vias de sentido reversível. A afetação de vias de sentido reversível, materializadas pela marca M5, a um outro dos sentidos de trânsito deve ser regulada por um sistema de duas luzes colocado por cima de cada uma daquelas vias, com o seguinte significado. S12, luz vermelha, apresentando a forma de duas barras inclinadas, cruzadas em diagonal, sobre fundo negro, significando a proibição de circular na via de trânsito a que respeita. S13, luz amarela, apresentando a forma de uma seta inclinada a 45 graus, com a ponta para a esquerda ou para a direita, sobre fundo negro, significando a obrigação de mudar para a via de trânsito indicada pela seta. S14, luz verde, apresentando a forma de uma seta vertical com a ponta para baixo sobre fundo negro, autorizando a circulação na via de trânsito a que respeita. S15, luz amarela intermitente, apresentando a forma de uma seta inclinada a 45 graus, autoriza os condutores a passar, desde que o façam com especial prudência. Na mudança de sinalização da via de trânsito do meio, os sinais luminosos dos dois sentidos têm de estar ambos ligados com a luz vermelha em forma de barras. Os veículos que circulem nestas vias devem levar acesas as luzes de cruzamento, médio, transporte coletivos. O trânsito de veículos de transporte coletivo de passageiros pode ser regulado pelo sinal luminoso designado por S16, sinal para veículos de transporte coletivo de passageiros, constituído por luzes brancas apresentando as formas e significados seguintes.
Barra horizontal sobre fundo negro, passagem proibida. Barra vertical sobre fundo branco, passagem autorizada. Com o aumento do tráfego, houve a necessidade de reservar e sinalizar os corredores de transporte coletivo de passageiros, assim surge a segunda sinalização. O sistema é constituído por 3 luzes, vermelha, amarela e verde, e pode ser complementado por um sinal, constituído pela inscrição o bus da verde sobre fundo circular negro. Esta autoriza os veículos de transporte coletivo a iniciar ou prosseguir a marcha, só podendo ser utilizado associado a corredores da circulação. Só podem transitar nos corredores bus, os autocarros de transporte público, os táxis e automóveis de alugar de letra A. Sinais para peões. A sinalização luminosa destinada a regular o trânsito de peões é constituída por um sistema de 2 luzes, com as cores vermelha e verde, a que corresponde o seguinte significado. Luz vermelha: proibição para os peões de iniciarem o atravessamento da faixa de rodagem. Luz verde: autorização para os peões passarem. Quando intermitente, indica que está iminente o aparecimento da luz vermelha. Esta sinalização luminosa deve ser complementada com um avisador sonoro, destinado a deficientes visuais, funcionando em simultâneo com a luz verde. Sinais ativados pelo veículo. Esta sinalização destina-se a controlar a velocidade em troços específicos das vias, escolas. Alerta de velocidade instantânea. É fornecida ao condutor a leitura da sua velocidade. O sinal a 29 é complementado com painel adicional indicativo do tipo de perigo, devendo ser utilizado apenas quando não existe sinal adequado ao perigo prevalecente. Velocidade controlada. A luz vermelha penaliza o excesso de velocidade. Radar. Colocação. Os sinais luminosos devem estar colocados no lado direito das vias, podendo ser repetidos do lado esquerdo ou por cima da faixa de rodagem, por forma a serem facilmente visíveis pelos condutores. Nas luzes da sinalização luminosa, a cor mais importante é o vermelho, por representar perigoso. Assim, no sistema principal apresentam-se pela seguinte ordem de cima para baixo: vermelha, amarela e verde. Quando por condições do local, por exemplo, ramadas de árvores, encontrar os sinais, estes podem apresentar-se horizontalmente pela ordem seguinte, da esquerda para a direita: vermelho do lado do meio da via, amarelo no meio do sistema luminoso e verde do lado da berma. Repetição. Se as condições do local não permitirem uma adequada visibilidade dos sinais, por estes estarem alto para o ângulo de visão dos condutores que estão mais próximos, podem ser usados sinais de repetição de dimensões reduzidas. Altura. Nas cidades, com vias possuindo faixas de rodagem de 2 ou mais vias de trânsito, os sinais luminosos que regulamentam o trânsito na via ou nas vias mais à esquerda poderão ser apenas colocados do lado esquerdo. Os sinais luminosos destinados a regular o trânsito de veículos, quando colocados ao lado da faixa de rodagem, devem ficar a uma altura contada do solo ao seu limite inferior, compreendida entre 2 metros e 3,5 metros, quando colocados por cima da faixa de rodagem a uma altura de 5 metros.